Oh, qual é a sua, cara? Teu cachorro tá saindo com ela. Não, brinca. Você está traçando a Cheryl Tiggs? Estou. No vídeo de hoje, Brian pede a ajuda de Quagmire para marcar um encontro com um novo amigo. Mas as coisas ficam complicadas quando eles começam a competir pelo afeto das antigas paixões um do outro, Cheryl Tiggs e Gillian. O episódio começa com Brian indo fazer uma presença na delegacia de Quahog para poder visitar Peter e lá ele conversa com um policial sobre isso. Depois disso, o policial fala que era para ele esperar no banco ali da frente. Brian foi lá e se sentou ao lado de uma mulher, e nisso ele tentou dialogar com ela, e então os dois se perguntam o motivo de estarem ali. Brian diz que ele iria visitar Peter, e ela disse que foi presa por protestar na inauguração de um hipermercado, e Brian tenta pagar de durão para tentar impressionar ela, e ele acaba conseguindo. A moça depois disso disse que se chamava Denise, e Brian se apresenta também, e então Brian aproveitou essa brechinha que estava um bom clima para pedir o telefone da moça para que eles pudessem marcar algum possível encontro em algum momento. Denise aceita essa proposta. Em seguida, Peter aparece sendo solto por um policial, e Brian vai até lá para dizer a ele que irá levá-lo agora para casa. E nisso, Peter diz que estava com medo do mundo lá fora, pois já que ficou tanto tempo preso, só conhecia o mundo dentro da cadeia. Brian diz a ele que ele só ficou ali por 15 minutos. Mas Peter termina essa cena fazendo uma atrocidade. Depois disso, Brian chega bem feliz até a cozinha para dar bom dia para Lois e Stu, e nisso Lois repara que ele estava apaixonado novamente, e diz isso pra ele. Brian diz a ela que ele acreditava que a Denise era a garota pela qual ele esperou por toda a sua vida. Lois, não dando muito valor às palavras de Brian, diz que ele só a conhecia se fazia uma semana, e que essa história já se repetiu outras vezes. Brian se sente desafiado, e então tenta provar a Lois que ele então iria marcar um encontro com Denise ali naquele exato momento. E então ele disca para ela e liga, conversam e depois encerram a ligação. E assim que Lois foi perguntar se deu tudo certo, Brian deixa que suas lágrimas respondam por ele. Nessa cena agora, Brian aparece se embebedando para afogar suas lágrimas de tristeza. Peter tenta fazer algumas piadas para ver se disfarça o clima pesado, mas Brian decide desabafar e explicar para Peter que ele estava realmente muito triste por sempre seus encontros darem errado. Peter então sugere que ele, ao invés de ficar sentado com pena de si mesmo, deveria tentar fazer algumas aulas com Quagmire sobre como azarar a mulherada. Brian diz que isso não iria ajudá-lo, pois a situação dele já é bem crítica. Peter então fala que se ele quer começar a chegar em algum lugar com alguma garota, ele primeiro teria que parar de ficar pensando negativo. Em seguida, no centro comunitário de Quahog, estava lá Quagmire dando aula para seus alunos se tornarem garanhões. E Quagmire em sua aula explica aos seus alunos que se eles querem ter sucesso com as mulheres, eles teriam que se tornar cafajestes e focarem em ser aquele erro que elas cometeram no bar da noite passada, e não príncipes encantados que tentam agradá-las o tempo inteiro. Ele dá uma dica que a primeira pergunta que se faz para uma mulher é perguntar como é a relação com seu próprio pai, e que se a resposta dela for positiva, era para eles caírem fora na mesma hora. E no meio de sua explicação, Brian chega para fazer presença na aula, e Quagmire se revolta e diz que não queria ele por ali. Brian chega até ele e mostra o comprovante de pagamento da aula e diz que ele não teria outra escolha. Quagmire acaba cedendo, mas diz a Brian que se ele começar a se lamber no meio da aula, ele será expulso. A cena muda para uma balada e lá dentro Quagmire se reúne com seus alunos para que pudessem colocar em prática tudo o que aprenderam em sua aula. E nesse momento, Quag diz a Brian que era para ele paquerar a mulher que estava sentada enquanto comia no balcão. De primeira, Brian não queria ir, mas Quag ordenou que ele fosse, e então ele foi. Brian vai até a moça e faz uma cantada medíocre que acaba dando certo. E em seguida, ele pede para que ela assine seu próprio formulário para comprovar que ele conseguiu paquerá-la. A moça se empolga e pega na mão dele, dizendo que deveriam ir para casa o quanto antes. Chegando em casa, Brian aparece com um visual diferente. Stu nota aquilo e questiona a ele o uso daquela roupa. Brian diz que Quagmire o obrigou a usar aquilo para que ele pudesse fazer um grande teste naquela mesma noite, e disse também que ele iria usar as técnicas que aprendeu com a Denise. Stewie então deseja boa sorte. Em seguida, Brian aparece com Denise dentro da mesma balada em que esteve da última vez, e lá eles conversam, enquanto Brian tenta ser o mais seco e durão possível, demonstrando um pouco de desinteresse, como Quagmire havia ensinado. Mas então, Denise começa a ficar com raiva e diz que acha essa atitude dele desrespeitosa demais. Antes de ir embora, ela diz que ele é só mais um típico canalha,
falha. Novamente na aula de Quagmire, Brian aparece furioso e interrompe a aula de Quag, dizendo que ele não sabe nada e que ensina coisas que não funcionam e tudo não passa de uma palhaçada. Ele diz também que só veio ali para conquistar Denise, mas que Quagmire arruinou sua vida. Quagmire explica para Brian que o curso dele não é para ser aplicado com mulheres de quem ele gosta, mas sim para aprender a se dar bem, não para encontrar um amor. Brian questiona que para ele não faz sentido, pois ele queria encontrar a mulher dos seus sonhos. Tentando consolá-lo, Quagmire começa a contar uma de suas histórias com uma mulher que ele havia conhecido no passado, chamada Cheryl Tiggs. E então, ele começa contando que nos anos 80, ele fazia de tudo para ganhar dinheiro depois que foi dispensado da Marinha. Então, ele começou a fazer algumas manobras com um monociclo e acabou chamando a atenção de uma mulher bem bonita. Os dois começam a conversar e acabam marcando um encontro em casa. Nessa cena, Cheryl diz a Quag que os últimos dias dela estavam sendo incríveis e que ela estava se apaixonando cada vez mais por ele. Quagmire diz que ele se sente da mesma forma e que estava preparado para qualquer coisa com ela. Depois disso, os dois começam a se beijar e continuar um momento romântico juntos. Depois disso, Quagmire e Cheryl estavam presentes em uma balada, mas em algum momento acabaram brigando por ciúmes de Quagmire, pois sua mulher estava conversando por meia hora com John Davidson. E então, essa história de Quagmire se encerra, e ele volta a dizer para Brian que um dia eles voltariam a ficar juntos novamente. Depois disso, ele diz também para Brian que não era para ele ter tentado aquelas cantadas com Denise, e que na verdade ela teve sorte em se livrar da besteira que seria se relacionar com ele. Brian se defende respondendo que Quagmire está se achando que sabe tudo sobre todas as coisas. Em seguida, no lar de Quagmire, alguém toca a campainha de sua casa e ele vai ver quem é. Ele se surpreende ao ver que é Cheryl na sua porta. Começa a ficar sem saber o que dizer, mas pergunta o que ela veio fazer ali. Ela responde que estava pela cidade há tanto tempo que resolveu passar na casa de Quagmire para dar um oi e que seu novo namorado a conhecia e contou onde Quag morava. Ela ressalta também que seu novo namorado é bem mandão, mas que ela adora isso. Em seguida, volta ao carro do seu novo namorado, que era Brian, para dar uns beijos na frente de Quagmire. Logo depois, Quagmire aparece muito furioso, arrombando a porta dos Griffins em busca de encontrar Brian. Lá estavam Peter e Brian sentados no sofá da sala assistindo TV. E assim que Quag chega perto, ele questiona seu amigo sobre por que ele estava tão nervoso. Mas Brian não responde a Peter, pois preferiu ficar focado em ameaçar Brian e xingá-lo. Peter interrompe para que Quagmire não avance nele, e Quagmire se justifica dizendo que ele se dedicou a vida inteira a Cheryl e que Brian estava namorando com ela agora, o que o incomodava bastante. Peter pergunta a Brian com um sorriso no rosto se era verdade, e Brian responde de forma maliciosa que sim. Peter acaba se orgulhando disso em vez de tentar ajudar seu amigo. Agora no restaurante, enquanto Cheryl e Brian estavam escolhendo algo para comer, Quagmire aparece para dar um oi ao casal. Lá, ele pede desculpas por suas atitudes passadas com Brian e expressa o desejo de se acertar com ele. Brian agradece, mas diz que não é necessário. Quagmire insiste e sugere que já que estão ali, ele gostaria de bancar o jantar para os quatro. Brian pergunta quem mais está vindo e Quagmire chama sua nova namorada, que é ninguém menos que Jillian, a ex-namorada de Brian. Brian não esperava isso e começa a se sentir desconfortável ao ver isso de perto. Nessa cena, Brian pergunta ao casal como eles se conheceram. Jillian conta que Quagmire apareceu em sua porta dizendo ser um inspetor federal de melões e que conferiu os melões dela. Depois disso, ela se apaixonou por ele e dá um beijo na bochecha de Quagmire na frente de Brian. Em seguida, Brian começa a tentar ofender Quagmire e diminuir sua moral perante todos, e Quagmire faz o mesmo. Os dois começam a se confrontar com palavras, até que chegam a um ponto em que revelam os maiores pontos fracos um do outro. Então, eles saem das cadeiras e começam a brigar no chão do restaurante, trocando alguns socos. Suas namoradas chegam para separar a briga e após isso, as duas entram em acordo de que, como eles dois não tinham respeito por elas, iriam embora. Quagmire e Brian correm desesperadamente atrás delas, mas não conseguem impedi-las de partir. Logo após todas aquelas coisas, Quagmire se senta no banco do lado de fora do restaurante e fica refletindo tristemente sobre suas atitudes. Brian se aproxima e pergunta
pergunta se está tudo bem com ele. Quagmire diz que está tudo legal e que está apenas esperando o seu carro chegar. Mas no meio disso, Brian pede desculpas por tudo o que fez. Quagmire diz que na verdade merece estar sozinho, pois só saiu com Gillian para machucar Brian também. Brian sugere que talvez isso seja o destino para que eles possam ficar amigos agora no final. Quagmire concorda e seu carro chega. Ele pega suas chaves e no momento em que ia partir, Brian o interrompe para dizer que achou que ele realmente iria bancar o jantar, mas que ele mesmo acabou pagando e que estava tudo bem, exceto por um único problema. Ele estava sem dinheiro para voltar para casa. No entanto, se Quagmire pudesse ajudar, ficaria muito feliz. O episódio se encerra com Quagmire deixando que suas próprias e sinceras expressões faciais respondam a Brian.